Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã, que neste momento para um pouquinho no seu dia para meditar junto conosco a palavra do Senhor. Que Deus ele possa recompensar você por essa escolha maravilhosa que você está fazendo nesse instante do seu dia. Irmãos, hoje nós estaremos meditando a palavra do Senhor que está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Nós estaremos lendo no capítulo 15, os versículos de 11 a 20. Lucas 15, de 11 a 20. E antes de nós lermos essa passagem, vamos rezar juntos a oração ao Espírito Santo, pedindo que Ele venha sobre nós, nos fortalecendo, nos conduzindo, nos orientando neste momento, para que a gente possa acolher de Deus aquilo que Ele tem para nós através da sua palavra hoje. Vamos rezar juntos? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso Espírito, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. E diz assim a palavra do Senhor. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu sítio cuidar de porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o tema desta pequena meditação de hoje é 3 características do Pai. Aqui nós acabamos de ler, essa passagem, né, essa parábola que Jesus ele contou aos seus discípulos, falando do Pai misericordioso e dos seus 2 filhos, ou muitas vezes a gente conhece como a parábola do filho pródigo. Mas eu quero dizer que esta é a parábola do Pai misericordioso e dos seus 2 filhos. E eu gostaria de colocar essas 3 características deste Pai, que para nós é uma manifestação, uma representação também de Deus que é Pai, que é nosso Pai. É Deus como Pai, como aquele Pai também da parábola, irmãos. Quando o seu filho ele pede sua parte da herança, pede aquilo que de melhor o seu pai tinha, os seus bens,
Ele pede os bens e parte, vai embora. É interessante, irmãos, que aquele pai, ele poderia, como talvez alguns de nós até imaginássemos, ele poderia dizer: não vá, fique. Talvez se fosse eu ou você, dissesse isso para o filho: não vá, fique, eu não vou dar algo que você não sabe administrar, que você não vai saber usar. Mas, primeira característica de Deus, que é pai, ele não nos prende, como aquele pai não prendeu seu filho. Ele, mesmo em meio a todo o seu amor, a toda a sua bondade, a querer que cada um de nós estejamos sempre próximos, sempre perto, sempre debaixo das suas asas, para que ele cuide de nós, para que ele dê todo o seu amor a nós, ele não nos prende. Quando nós queremos deixar a casa do Pai, quando nós queremos deixar a presença de Deus, que isso não venha acontecer nem comigo, nem com você. Mas se você, de repente, foi embora, não quero saber mais da fé, não quero saber de igreja, não quero saber de Deus, não quero saber de grupo, o Pai, ele não te prende. Deus, do seu amor infinito, não nos prende. A segunda característica deste Deus, que é Pai, que nos ama, mas Deus também, ele não nos obriga a voltar. É interessante, irmãos, que este pai aqui do filho pródigo, ele, mesmo querendo todo o bem do filho, tendo todo o amor reservado, pronto para dar aquele filho, ele não nos obriga a voltar. É como ele não obrigou. Aquele filho teve que provar da lama, do chiqueiro. Mas o pai estava lá, olhando. Mas o pai, ele não obrigou o seu filho a voltar. Aquele mesmo pai que não obriga a ficar, é aquele que não obriga a voltar. Se nós quisermos voltar para os braços do Pai, os braços de Deus, se nós quisermos nos arrepender, Ele vai acolher com todo amor, mas Ele não vai te obrigar. Se alguém tem te obrigado a alguma coisa, saiba que esse não é o amor verdadeiro. E não se sinta obrigado a estar em lugar nenhum que você não se sente livre para estar. Porque nem Deus nos obriga a voltar, a estar, a permanecer. E a terceira e última característica que eu gostaria de observar aqui com você é que Deus, através dessa palavra, é que Deus, ele não guarda ressentimentos do passado. Se você foi, ou se eu fui e voltei de livre e espontânea vontade, Deus, ele não vai guardar ressentimentos. Da mesma forma que aquele pai, ele agiu com seu filho, Deus age conosco. Quando nós nos reconhecermos distante, reconhecemos as nossas faltas, quando você chegar, quando você voltar para os braços do Pai, para os braços da igreja, para os braços talvez da sua família que você abandonou, para os braços daqueles que te amam de verdade, Deus, ele não vai passar na sua cara, não vai guardar ressentimentos. Então não tenha medo de voltar se porventura você se afastou, porque Deus vai te acolher, te encher de beijos e te dizer: seja bem-vindo de volta, meu filho, minha filha. Eu sempre estive aqui esperando por você. Que Deus te dê esta graça neste dia de hoje. Me dê esta graça de querer estar sempre voltando. Se a gente der um passo para distante de Deus, que eu e você saibamos voltar. Porque o Pai, ele não guarda ressentimentos do passado, mas ele nos quer perto, porque nos ama. Que o Senhor te abençoe, te guarde, me abençoe e me guarde. Ele que é Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.